Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Pedi um tempo sozinha ao meu namorado e ele me disse para arrumar minhas coisas e sair para sempre. Contexto: meu namorado, 29, e eu, 30, estamos namorando desde o último verão. Eu moro sozinha em um apartamento no centro de Washington, D.C., e ele mora sozinho em uma casa em Anápolis, cerca de 40 minutos de distância. Antes da quarentena, conseguíamos dividir os fins de semana entre os dois lugares. Quando os estados fecharam por causa do Covid, decidimos que fazia mais sentido eu temporariamente me mudar a ficar com ele no espaço maior com um quintal para os cachorros. Como você pode imaginar, teve seus altos e baixos. Estávamos tendo uma aula intensiva de como viver juntos em um espaço que não era realmente meu, tendo muitas conversas importantes, aproveitando as noites cozinhando juntos e tomando vinho enquanto assistíamos a programas de TV juntos. Também ficamos irritados devido a mudanças drásticas em nossas rotinas diárias. Eu continuo trabalhando em tempo integral em casa, mais horas extras devido a uma agenda ainda mais ocupada, enquanto ele trabalha apenas meio expediente uma vez por semana. Ele está entediado. Eu estou estressada com o trabalho e achando difícil relaxar. Estou acostumada e preciso de tempo sozinha para recarregar minhas energias e ele gosta de uma casa barulhenta, TV sempre ligada, música além disso, falando constantemente sobre esportes ou estatísticas de draft ou coisas que só interessam a ele. Tentei dizer, vou subir para ler, ou, eu só gostaria de um tempo tranquilo para mim mesma, e ele fica chateado porque eu não quero fazer coisas que ele quer. Acabo ficando mais irritada e explosiva por me sentir constantemente esgotada, o que não é justo com ele. Ontem à noite ele queria assistir ao draft da NFL, então fiz planos para fazer uma chamada de vídeo com minhas amigas enquanto ele fazia isso. Estou acostumada com encontros semanais com as meninas e sinto falta delas, pois também são meu principal apoio. Ouvi ele reclamando para o cachorro que eu nunca quero passar tempo com ele. Depois da chamada de vídeo, desci e sentei no sofá com ele e disse: Ei, ouvi você falando com o cachorro, vim para passar um tempo juntos, como estão as escolhas do seu time? Ele estava irritado e respondeu: estava tranquilo até você descer. Sinto que não consigo vencer. Certo, chegando ao ponto agora. Eu não tinha ido ao meu apartamento há mais de 3 semanas e precisava ir lá para verificar. Não é um prédio, é uma casa geminada, e pegar receitas que não pude transferir. Originalmente, íamos juntos, mas vendo essa irritação entre nós, sugeri que eu fosse sozinha e passasse uma noite ou algo assim para recarregar minhas energias e voltar. Hoje de manhã, quando peguei algumas coisas necessárias para passar uma noite sozinha, meu laptop porque tenho que trabalhar durante o fim de semana, algumas roupas íntimas, hidratante facial, ele ficou chateado e disse que eu poderia levar todas as minhas coisas e não me incomodar em voltar. Tentei conversar sobre por que era tão tudo ou nada para ele. Ele disse que claramente eu não queria passar tempo com ele ou estar perto dele, então eu poderia simplesmente ir para casa de uma vez por todas e nós poderíamos continuar namorando quando os estados reabrissem. Ele realmente empacotou o restante das minhas coisas e as colocou no meu carro para mim. Reddit, eu só queria ler em silêncio, pegar meus medicamentos, pílulas para ansiedade, regar minhas plantas, dormir na minha própria cama sozinha por uma noite, assistir aos meus programas de TV bobo sem interrupções. E agora eu acho que meu relacionamento acabou. Estou frustrada porque tentei lidar com isso de uma maneira produtiva e proativa e de alguma forma estraguei. Então, o que faço a partir daqui? Edição: estou em casa, no meu próprio apartamento, sozinha. Ele não entrou em contato comigo. Passei ontem bebendo vinho, cozinhando, ouvindo música suavemente, fazendo chamadas de vídeo com minhas amigas, cuidando das minhas plantas e lendo um bom livro. E conferindo o Reddit, é claro. Não estou chorando ou triste. Sinto-me confortável e à vontade no meu espaço novamente. Enquanto meu namorado não está trabalhando, ele continua recebendo seu salário integral. Embora eu esteja trabalhando muito atualmente, normalmente tenho um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Alguns prazos importantes coincidiram e foram exacerbados pela pandemia. É apenas temporário, algumas semanas de trabalho intenso. Fui muito clara com meu namorado antes desse aumento de trabalho e deixei claro que estaria mais ocupada e que apreciaria o apoio extra dele durante algumas semanas até as coisas se acalmarem novamente. Muitos de vocês mencionaram o tempo de qualidade. Tentei expressar meu desejo por tempo de qualidade para ele. Coisas como:
Vamos passar a noite juntos, o que devemos fazer? Ou, estamos apenas coexistindo, vamos planejar fazer algo juntos, como um tempo de qualidade. Talvez eu não estivesse ressoando com o estilo de comunicação dele. Às vezes, dava certo e tínhamos um jantar agradável e assistíamos a um programa juntos, e outras vezes terminava em frustração e não levava a lugar algum. Em relação à questão do colchão, estou ouvindo todas as respostas sobre como isso não era importante para ele, então ele não queria ceder. Foi necessário eu ter um colapso emocional dramático e histérico após noites sem dormir para ele perceber o quanto era importante encontrarmos uma solução. Esse colapso foi alto e feio da minha parte, e não é um momento do qual me orgulho. Isso aconteceu depois de várias conversas do tipo: eu realmente não estou dormindo bem, preciso de mais sono do que você, podemos encontrar uma solução para que eu fique mais confortável. Estou em terapia e entendo que sou uma pessoa altamente falha com tendências emocionais dramáticas também. Nem sempre me comunico bem. Considero-me muito consciente de mim mesma e faço esforços conscientes para mudar minhas ações padrão e criar uma vida melhor para mim e para as pessoas que amo. E, finalmente, todos vocês estão certos de que tenho expectativas baixas quanto à consideração. Na verdade, nunca experimentei isso em um relacionamento. Atualização. Bem, como provavelmente não é um choque para ninguém, nós terminamos. Não foi tão rápido como alguns comentários encorajaram, nos reconciliamos depois que ele insistiu que não tinha a intenção de terminar e que reagiu exageradamente por emoção. Tentamos novamente morar em nossos próprios lugares por algumas semanas. As coisas até que foram bem, mas os problemas de confiança não resolvidos se intensificaram, já que eu não estava fisicamente presente com ele com tanta frequência e ele se sentia inseguro com a distância entre nós. No final, algumas semanas após a reconciliação, acabamos tendo outra discussão depois do jantar uma noite. Mais uma vez, houve uma reação muito desproporcional a uma situação que deveria ter sido comunicada de forma mais calma, e eu percebi que, se nos reconciliássemos novamente, eu estaria na mesma posição algumas semanas depois, e isso se tornou um ciclo exaustivo. Desta vez, não estamos em contato. Ele encontrou o tópico original que eu postei e ficou, compreensivelmente, magoado com o que escrevi e por não ter defendido ele. Estou triste, lamentando o fim do relacionamento e me sentindo mal por machucar alguém que me importo. Frustrada porque tudo ficou tão confuso, que não deu certo, etc. Estou levando as coisas um dia de cada vez e confiando que fiz a escolha certa, o que é difícil quando não há uma chave de resposta para a vida verificar. Contém suas histórias mais encorajadoras e esperançosas sobre o amor depois dos 30 anos. Meu pai faleceu recentemente e eu, 24, não quero ir à casa da minha madrasta porque ainda estou de luto. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 6 anos e não vejo minha mãe desde então porque ela era abusiva. Meu pai se casou novamente quando eu tinha 8 anos. Minha madrasta não era abusiva, mas nunca nos demos bem. Ela tentou ser minha nova mãe desde o início e achei isso estranho. Ela não gostava de como eu não estava aberto à ideia imediatamente. Ela também tinha uma filha que é 1 ano mais nova do que eu, mas também não nos demos bem. Não me entenda mal, ela é uma pessoa totalmente boa, mas quando éramos crianças, ela era a típica criança mimada, então acho que isso dificultou nossa conexão quando éramos crianças. Quando cheguei à adolescência, passei por uma fase difícil de rebeldia e, em geral, não era uma boa pessoa. Meu pai me deu espaço como eu precisava, mas minha madrasta não via dessa forma e brigávamos muito por causa disso. Minha meia-irmã foi tranquila durante a adolescência, ela passou por uma fase mais quieta e reservada, então não tivemos muitos conflitos. Mas eu e minha madrasta não nos demos bem, assim que completei 18 anos, me mudei assim que tive a chance. Agora estou com 24 anos e meu pai infelizmente faleceu de câncer há alguns meses. Tem sido muito difícil para mim e eu me senti muito grato por minha madrasta ter ajudado com as despesas do funeral e minha meia-irmã ter feito um pequeno discurso também. O Natal está chegando e eu tinha planos de deixá-lo passar porque me lembra do meu pai e não quero passar por isso. Minha meia-irmã me mandou uma mensagem dizendo que ela e minha madrasta querem que eu esteja lá. Eu disse que talvez apareça, mas não sei se quero. Ainda estou de luto e ela ainda mora na mesma casa, e é difícil para mim porque não quero me lembrar dele tão cedo assim. Costumávamos tomar uma cerveja juntos e assistir futebol, e não fiz nenhuma das duas coisas desde que ele morreu. Quero estar lá para minha meia-irmã e minha madrasta, especialmente porque estou começando a gostar delas e a ser grato, mas não sei se consigo voltar para aquela casa ainda. Então minhas opções são aguentar meu luto e comparecer ou encontrar outro dia para encontrá-las.
Qual é a melhor maneira de lidar com isso? Atualização. Ok, então fui à casa da minha madrasta no Natal. Essa foi a primeira vez com minha madrasta e minha meia-irmã sem meu pai. Foi muito difícil porque sentei na cadeira em que ele sempre sentava e simplesmente desabei chorando. Sou eternamente grato tanto à minha meia-irmã quanto à minha madrasta, porque todos nós nos abraçamos no sofá enquanto eu chorava sem parar. Não abrimos presentes, apenas conversamos. Tivemos um brunch e correu bem, embora eu tenha segurado as lágrimas o tempo todo. Foi a primeira vez que pude ver que elas realmente se importam comigo e eu me importo com elas. Elas são minha família. Não fiquei lá durante a noite, porque definitivamente não conseguiria fazer isso, mas saí por volta das 11 da noite. Esta foi a primeira vez que me senti como uma família completa e não como o filho problemático que brigava com minha madrasta e não era muito legal com minha meia-irmã. Agradeço muito a elas por não guardarem ressentimentos quando passei pela minha fase rebelde na adolescência. Abracei ambos para me despedir e fui para casa. Sinto que dar uma chance a elas e ir à casa do meu pai me ajudou a perceber que essas são as pessoas que sempre estiveram ao meu lado. Quero dizer, foram elas que não desistiram de mim quando eu era um adolescente problemático, e amo ambas por isso. Falo com minha meia-irmã quase todos os dias agora, mesmo que seja apenas uma mensagem de bom dia, e ligo para minha madrasta também. Obrigado a todos pelos comentários e por me fazerem perceber que eu deveria ir e como isso faria maravilhas para nos aproximar. Isso ajudou muito. Então, eu, 25, voltei de uma viagem de um mês e minha colega de quarto, 22, mudou todas as suas coisas para o meu quarto e tem vivido lá, sem intenção de trocar de volta. Eu me mudei para este apartamento há cerca de 8 meses. Conheci Lana online em um site de colegas de quarto, e nós nos demos bem. Ela é um pouco mais nova, mas parecia madura. Rapidamente concordamos em ser colegas de quarto, ambos estávamos com prazos apertados para encontrar um lugar para morar, e temos nos dado muito bem até agora, até esse incidente. Nosso apartamento tem 2 quartos, e, francamente, meu quarto é claramente o melhor. É maior e tem guarda-roupas embutidos. Quando procurávamos o apartamento, eu encontrei o lugar primeiro sozinha e dei um depósito para retirá-lo do mercado enquanto procurava uma outra colega de quarto. O apartamento era perfeito, aluguel barato e minha tia administra a propriedade, então eu estava ansiosa para garantir antes que alguém mais o fizesse. A região em que está localizado é popular, então eu realmente não estava preocupada em não encontrar alguém para dividir o espaço. Devido ao fato mencionado acima e ao fato de que eu cheguei primeiro, naturalmente fiquei com o quarto maior. Ao mostrar o apartamento para possíveis colegas de quarto, incluindo Lana, eu me certifiquei de mostrar o quarto menor e dizer, este seria o seu quarto. Nos mudamos há 8 meses, e tem sido um ambiente harmonioso. Nunca ouvi Lana reclamar do quarto dela. Como eu tenho cerca de 6 vezes mais espaço no guarda-roupas do que ela, eu disse a ela que ela poderia guardar suas roupas fora de temporada lá ou qualquer outra coisa que quisesse armazenar, contanto que não viesse todas as manhãs para se vestir. Ela ficou feliz com isso. Há pouco mais de um mês, fui viajar. Eu não sou muito fã de ter pessoas no meu quarto, mas disse a Lana que, se ela tivesse alguém ficando, sua irmã, amigos de casa, eles poderiam dormir na minha cama. Ela agradeceu, e como ela tem sido uma ótima colega de quarto e raramente tem convidados, exceto o namorado dela, eu não me preocupei. Voltei ontem. Estava exausta por causa do voo e da viagem e só queria tomar um banho e dormir. Ao entrar, Lana estava na sala com o namorado dela. Nos cumprimentamos, abraçamos, tivemos uma rápida conversa, blá blá. Em seguida, arrastei minha mala até meu quarto, abri a porta e encontrei o quarto cheio de coisas que não eram minhas. Eu meio que gritei, que merda, e pensei brevemente que estava tão cansada do voo que estava confusa, mas abri a porta do quarto de Lana e vi todas as minhas coisas lá. Fui para a sala e perguntei a Lana o que estava acontecendo e ela disse, desculpe, esqueci de mencionar, colocamos minhas coisas no seu quarto só porque ele é maior, você não estava aqui e você disse que eu poderia usá-lo. Eu estava tão cansada que poderia ter desmaiado ali mesmo, então provavelmente não estava em meu melhor estado e disse a ela para mover tudo de volta imediatamente. Ela disse que estavam no meio do jantar e que eu parecia cansada, então eu deveria dormir. O namorado dela então disse, além disso, vocês pagam o mesmo aluguel, então não seria justo que ambas tivessem um quarto grande em algum momento. Eu estava ficando realmente frustrada e sentindo as lágrimas surgindo, histeria por falta de sono, então apenas disse, vamos resolver isso amanhã, e as coisas vão voltar para o lugar certo, e então fui dormir em um quarto que não era o meu.
Acordei agora e estou muito irritada. Lana está no trabalho, então não posso falar com ela, mas o que devo fazer quando ela chegar em casa? Sinto que isso vai se transformar em uma discussão, não acho que será tão simples como, ok, vamos trocar agora que você está de volta. Edição. Segui o conselho da maioria das pessoas neste tópico e movi minhas coisas de volta. Levou horas e estou exausta, mas acho que se eu deixasse para outra noite, seria um grande problema. Enviei a ela uma mensagem de texto quando estava quase terminando, caso ela criasse uma grande confusão e chegasse em casa, dizendo: Oi, Lana. Espero que você esteja tendo um bom dia de trabalho. Só para avisar, estou movendo minhas coisas de volta para o meu quarto, não queria que você chegasse em casa e entrasse no quarto errado. Sim, sou mesquinha. Vou conversar com ela quando ela chegar em casa porque isso está fora de caráter para ela, a ponto de ser bizarro. Ela nunca foi nada além de uma colega de quarto exemplar, então vou lhe dar uma chance antes de considerar terminar nossa relação. Se ela quiser ser razoável e conversar sobre a divisão do aluguel, estou disposta a fazer isso. Ela nunca teve problemas com o aluguel antes, e honestamente, nunca tive situações em que os valores do aluguel fossem desiguais em qualquer lugar em que eu tenha morado, seja eu com um quarto maior ou menor, mas muitas pessoas aqui estão dizendo que isso é comum, então estou aberta a discutir se ela não for ridícula. Edição. Como vocês sabem, mandei uma mensagem para Lana informando que movi minhas coisas de volta. Ela não me respondeu, tudo bem, mas ela também não causou um escândalo, então achei que estávamos bem. Eu contei para minha tia o que aconteceu, e ela ficou tão perplexa quanto todos vocês, e disse que provavelmente tudo estava resolvido, apenas a mantendo informada. Também contei para o meu namorado, que trabalha a cerca de 5 minutos de distância. Ele se ofereceu para vir até aqui, caso o namorado de Lana aparecesse, mas pedi para ele não vir, pois não queria parecer que estávamos contra ela. Ele insistiu em ir para um café com um amigo em uma rua próxima, caso precisássemos de apoio. O que é um pouco ridículo, mas muito fofo da parte dele. Então, eu peguei uma taça de vinho enquanto esperava a Lana chegar, não porque estava nervosa, apenas gosto de vinho, e ela chegou em casa. Eu estava sentada na sala e dei um oi muito frio quando ela entrou. Ela meio que congelou, com a bolsa na mão, e seus olhos se moveram entre mim e a porta do meu quarto. Ela exclamou: Você fez isso, e eu disse: O quê? Mudar os quartos de volta? Sim, claro. E os olhos dela se arregalaram e ela deixou a bolsa cair e correu para o banheiro. Eu podia ouvi-la falando ao telefone, então pensei: Yupi, acho que o Tom está vindo, que divertido. Ouvi a porta destrancando e estava prestes a explodir de raiva sobre o quão louca ela é, quando ela saiu do quarto e ficou entre nossos quartos. Nossas portas são adjacentes e ela ficou olhando entre os dois quartos, respirando pesadamente? Foi realmente estranho. Então eu percebi que ela estava chorando e ficando um pouco agitada, então perguntei o que estava acontecendo. Ela irrompeu em lágrimas e disse: Meu Deus, ele vai me matar, e apenas chorou. Então sim, foi ideia do namorado completamente, como muitos de nós suspeitávamos. Ela sempre foi uma colega de quarto perfeita, o que é meio porque eu vim a este fórum. Se ela geralmente fosse uma idiota, eu saberia como agir, se é que me entende. De qualquer forma, Lana teve um colapso nervoso e descobri que o maldito do Tom sempre foi um idiota completo, muito ciumento, o que eu sempre vi indícios, mas Lana nunca mencionou, então eu não sabia, e aumentou o nível de ser um idiota enquanto eu estava ausente. Quando eu parti, ele acabará de terminar a escola e basicamente se mudou sem avisar, e quando ela mencionava que ele não tinha ido para casa há dias, ele a atacava com coisas como: me ligue nos próximos 5 minutos ou acabou, me mande uma foto sua na sua mesa com algo mostrando a data de hoje para eu saber que você está no trabalho, coisas abusivas assim. Sobre o quarto, como suspeitávamos, ele fez a mudança. Ele fez isso enquanto ela estava no trabalho, o que é realmente nojento se você pensar nele mexendo nas minhas coisas, e estou considerando de alguma forma insinuar que tenho piolhos ou algo assim que ele poderia pegar só para deixá-lo desconfortável, mas vou pensar nisso. Lana chegou em casa e perguntou o que ele estava fazendo, e ele fez parecer temporário e que eu não me importaria, um verdadeiro cavalheiro falando por mim, e que ele o mudaria de volta, mas depois disse que ficaria assim agora ou ela se arrependeria. Então, basicamente, o Tom é um idiota e Lana chorou e pediu desculpas e chorou e eu dei vinho para ela. Ela não queria ver o Tom, que obviamente assumiu que morava lá agora, então enviei uma mensagem para ele do telefone dela dizendo que Nossa Senhoria, minha tia, viria para uma inspeção e ficaria para o jantar com minha família, e que ele não poderia vir hoje à noite.
Ele mandou várias mensagens suplicantes e choramingou, e depois partiu para o ataque e chamou Lana de mentirosa. Então liguei para minha tia, expliquei tudo e a fiz escrever um e-mail falso de senhoria mencionando a visita e como ela estava ansiosa pelos tacos, porque ela é incrível e eu faço tacos de pacote bons, e encaminhamos para o Tom. Ele a deixou em paz pelo resto da noite, exceto por algumas mensagens. Não tenho certeza do que faremos em relação ao Tom. Lana parece querer terminar o relacionamento, julgando por seus choros e gritos de eu odeio, eu odeio, eu odeio enquanto bebia vinho. Acho que ela está com medo, no entanto. Verifiquei com ela e ele não tem uma chave, então isso é um alívio. Eu contei tudo para minha tia, e ela disse que está disposta a proibi-lo de entrar no apartamento, mas Lana precisaria terminar com ele primeiro e resolver tudo isso. Obrigada a todos pelos conselhos. Sei que não foi a atualização mais emocionante, mas espero que Lana fique bem, e vamos fazer algumas coisas de garotas nesta semana e evitar o Tom, e sim, Deus sabe o que vai acontecer. Atualização. Logo após a minha última postagem, Lana terminou com o Tom. Ela estava com bastante medo de fazer isso, porque ele é um psicopata, e levou 2 semanas entre a última postagem e a separação de fato. Durante esse tempo, ela não deixou ele vir ou vê-la. Felizmente, ela se lembrou de que o Tom nunca teve catapora quando criança, então fingimos que meu sobrinho pegou catapora e teve que ficar com a gente porque a esposa do meu irmão nunca teve e não podia correr o risco de pegar. Felizmente, deu certo, e ele ficou longe. Ela contou para a família e amigos próximos sobre como ele tinha sido, caso ele entrasse em contato com eles para falar com ela e mentisse sobre o que aconteceu, e depois mandou uma mensagem para ele dizendo que queria terminar. Bem, ele surtou. Chamou ela de todos os nomes possíveis, mudou para pedidos de desculpas e disse que ela era o amor da vida dele, depois disse que ela nunca encontraria alguém como ele, então ele morreria sem ela, depois disse que queria matá-la, depois disseram que eram almas gêmeas. Foi insano. Ele começou a me mandar mensagens também, me chamando de malvada que arruinou sua esposa perfeita, hahaha tá bom, e, como previsto, a família e os amigos dela também receberam mensagens. Nós duas desligamos os celulares para ignorar tudo e apenas assistimos TV. Mais tarde, brevemente liguei o meu, onde tinha muitas mensagens dos meus amigos me dizendo para bloquear um cara nas minhas redes sociais. Era o Tom me chamando de todos os palavrões imagináveis no meu perfil do Instagram, público. Houve até alguns insultos raciais, o que foi estranho porque somos brancos, mas tudo bem. Lana já tinha bloqueado ele em tudo, mas eu esqueci de deixar meu Instagram privado. No dia seguinte, ele ligou para o escritório de Lana, ela estava tão envergonhada, foi terrível, para dizer que estava dirigindo até o nosso apartamento. Ela me ligou, e eu liguei para minha tia, que vocês se lembram, é a administradora do imóvel, que nos disse que era hora de chamar a polícia. Fizemos um boletim de ocorrência sobre o Tom e eles disseram que nos atualizariam sobre a situação. No Reino Unido, é necessário ir a tribunal para realmente obter uma ordem de restrição, então não fizemos isso, mas as provas estão todas lá e documentadas caso precisemos ir tão longe. A polícia ligou para o Tom, a nosso pedido, e disse a ele que tinham visto as mensagens e que ele deveria dar meia volta porque se aparecesse em nossa porta, seria preso. Os policiais aqui são incríveis, posso dizer isso. Tom conseguiu se cagar de medo o suficiente para não aparecer depois disso. Então, ficamos bem por uma semana. Depois chegaram as correspondências. Tom começou a enviar cartas. Ameaças e declarações de amor piegas. Flores. Depois uma pizza que tivemos que pagar, estávamos com fome então comemos. Ele nos inscreveu em uma assinatura de revista. Foi bizarro. Voltamos à polícia. Eles registraram tudo, mas Lana não queria ir a tribunal. Eu não a culpo, ela estava extremamente estressada com tudo isso. Então, há 2 semanas, levei minha tia e minha mãe para jantar. Contei a elas sobre a situação e minha deusa de tia teve uma ideia. Ela administra cerca de 30 imóveis, não apenas aquele em que moramos, e tinha alguns que estavam desocupados agora, por causa do fim das aulas. Ela me disse que nos mostraria todos os apartamentos de 2 quartos que tinha, e poderíamos morar em qualquer um deles pelo mesmo aluguel que pagamos agora, e apenas transferir nosso depósito e taxas, desde que não houvesse danos a deduzir e ajudássemos a fazer uma limpeza profunda para deixar pronto para o próximo inquilino. Encontramos 1 a 5 minutos de carro que é tão adorável e, para quem estava preocupado com a disputa anterior de aluguel, tem quartos do mesmo tamanho. Então nos mudamos.
Por isso, as últimas 2 semanas foram uma loucura, mas agora estamos bem instaladas. Tom agora foi informado que nos mudamos, porque as coisas que ele enviou desde então foram devolvidas. Lana e eu estamos completamente sem contato com ele, e qualquer pessoa que nos visite tenha certeza de não passar nosso endereço para o Tom. Também pedi desculpas a Lana pela questão de pagar as mesmas quantias de aluguel. Ela disse que nunca teve problema com isso e disse que sempre fez assim durante a universidade e com outros colegas de quarto. Ela se recusou a pegar dinheiro meu, mas decidi que vou financiar as sessões semanais de vinho no apartamento no futuro. Foi um mês muito longo e, mesmo que meu bronzeado de viagem tenha desaparecido, as coisas estão ótimas agora. Obrigada por todos os conselhos anteriores, pessoal, mesmo aqueles com os quais eu não concordei, e vamos rezar para que eu tenha uma situação de convivência mais tranquila daqui para frente. Meu irmão admitiu uma brincadeira que mudou drasticamente minha vida há 7 anos. Há 7 anos, quando eu estava me preparando para entrar na faculdade aos 17 anos, eu estava tentando encontrar bolsas de estudo. Eu me inscrevi para uma bolsa administrada por uma família local, usando o dinheiro de um homem da família que era muito rico. Eles eventualmente anunciaram que uma garota da nossa cidade havia ganhado e eu não pensei mais nisso. Meu irmão, 27, está agora em um grupo de apoio para dependentes químicos, alcoólicos anônimos, e está fazendo reparações. Ele admitiu para mim que eu venci o concurso. Ele disse que um antigo professor dele estava no conselho da bolsa de estudos e o viu na loja e mencionou isso a ele, presumindo que nós soubéssemos. Mas nós não sabíamos, pois a carta ainda não tinha chegado pelo correio. Mas depois que ela falou algo, ele descobriu e, quando a carta chegou, ele a pegou. Na época, ele estava com raiva de mim, agora ele nem lembra por quê, e disse que respondeu à carta agradecendo, mas informando que eu havia recebido uma bolsa de estudos integral para a faculdade de minha escolha e não precisava mais de financiamento. Ele deu o próprio número de celular e disse que eles poderiam ligar para ele se tivessem alguma dúvida. Ele diz que eles ligaram e ele os convenceu de que eu não precisava da bolsa e que eles deveriam dá-la para outra pessoa, então foi o que eles fizeram. Ele admite que foi uma atitude péssima da parte dele, mas não parece achar que foi algo importante. Ele nem mesmo enxerga o valor do dinheiro perdido, porque eu ainda consegui ir para a faculdade, mas a diferença é que eu acabei com uma dívida de $40.000 em empréstimos estudantis. A bolsa teria pago um total de $45.000 ao longo da minha graduação, contanto que eu mantivesse notas mínimas. As brincadeiras dele me custou dezenas de milhares de dólares. Eu sei que ele está em um grupo de apoio e o objetivo é fazer reparações e consertar relacionamentos, mas isso sinceramente me faz nunca mais querer vê-lo novamente. Passei a faculdade incrivelmente estressado com o dinheiro e isso poderia ter resolvido muita coisa, e ele fez isso por causa de algo que nem mesmo consegue lembrar agora. Para onde devo ir a partir daqui? Devo simplesmente deixar isso para lá? Desculpe, isso é meio um desabafo, eu realmente não sei o que estou perguntando além de conselhos gerais sobre como isso deve afetar meu relacionamento com ele. Sinto que não quero ter nenhum relacionamento com ele agora, mas sei que posso me arrepender disso daqui a alguns anos. Eu sou a babaca por não querer que meu marido vá ao funeral da ex? Vou admitir que sou parcial desde o início. Eu não suportava ela. Eu a chamo de ex para mim mesma e para os outros. Ele a chamava de amiga. Estamos todos na casa dos 40 anos. Ela morreu recentemente, aneurisma. Estou com ele há 10 anos, mas ele a conhecia há mais de 20. Da maneira como ele conta, eles eram amigos na faculdade, decidiram namorar, se casaram e depois perceberam que não eram um bom casal e decidiram ser apenas amigos. Tudo isso aconteceu anos antes de eu conhecê-lo. Ele deixou claro desde o início que ela era importante. Algumas semanas após começarmos a namorar, surgiu a informação de que sua amiga na verdade era sua ex-esposa. Ele me explicou o que mencionei acima, dizendo que ela era uma das suas amigas mais próximas e que era puramente platônico. Eu expressei algum desconforto em relação a ele ser tão próximo de uma ex, e ele me disse: tudo bem. Se você tem um problema sério com isso, me avise agora e nos poupe algum tempo. Eu escolherei ela. Eu gosto de você e tudo mais, mas a conheço há mais de 12 anos e ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Você terá que lidar com isso se quiser ficar comigo. Quando estávamos noivos, eu perguntei novamente. Ele me olhou perplexo e perguntou: por que nosso casamento afetaria minhas amizades? Eu engoli em seco e continuei. Ressenti cada momento em que a conheci, especialmente quando tivemos que ser sociais juntos.
Ela compreendia uma parte dele que eu não conseguia. O marido dela também era amigo do meu, então não era como se eu pudesse usar isso a meu favor. Ele almoçava com a ex, eles iam aos seus filmes nerds e coisas do tipo. As poucas vezes em que mencionei isso, ele disse: já tivemos essa conversa antes. Você teve a chance de desistir. Ela morreu depois de terem almoçado juntos outro dia, a caminho do carro dela. Ele passou um tempo chorando, mas honestamente eu fiquei aliviada. Ele estava ajudando o marido dela com os preparativos do funeral. Eu disse a ele: você não acha que vai, não é? Meu argumento, resumido, ela está morta, então ela não é mais um fator. Ele não pode usar a desculpa de ela é minha amiga porque ela não existe mais. Ele já chorou por alguns dias, então ele já pode encerrar o luto. Não há necessidade de ele ir ao funeral dela, já que eu não gostaria que ela estivesse no dele. Ele ficou mais irritado do que nunca quando eu disse isso, respondendo que ele irá, não importa como eu me sinta, e que ele está disposto a destruir tudo isso enquanto mostrava a aliança de casamento. Além de você, ela era a amiga mais próxima da minha vida. Ele, o marido dela e minhas irmãs estão me chamando de idiota insensível por causa disso, todos dizendo que não havia aspecto romântico em seu relacionamento e que sou insensível. O marido dela chegou ao ponto de me chamar de vampira por minha reação. Nunca achei que o relacionamento deles fosse apropriado, e escondi isso por anos porque queria ficar com meu marido. Agora que ela se foi, sinto que não deveria mais ter que esconder isso e posso falar livremente. Atualização. Nós estávamos juntos há 10 anos, mas ele está optando por acabar com tudo por causa de como eu reagi à morte da ex-esposa dele. Quando nos conhecemos, eles eram amigos, e ele afirmava que eles namoraram e se casaram quando eram jovens e estúpidos antes de perceberem que funcionavam melhor como amigos do que como casal. Ele me disse que se eu quisesse ter um relacionamento com ele, precisava aceitar que ela sempre faria parte da vida dele. Eles costumavam sair para assistir a filmes nerds juntos e jogar jogos de tabuleiro, coisas que eu achava entediantes. Tínhamos um casamento na maior parte feliz, eu achava, mas eu tinha que lidar com a presença dela e fingir que ela e o marido dela eram amigos. Eu a odiava, e quando ela morreu, senti alívio. Eu não queria que ele fosse ao funeral dela, dizendo que agora que ela não estava mais na vida dele, ele deveria deixá-la para trás. Fui chamada de fria e insensível por querer impor minha vontade. Sim, ele foi ao funeral, o que me deixou muito desconfortável. Pedi a ele para não ir novamente, e ele apenas me encarou com um olhar frio e sem expressão. Ela foi cremada, e meu marido recebeu um pouco das cinzas dela em uma pequena urna do tamanho de um frasco de remédio. Eu disse a ele que era assustador ter aquilo, e ele me mostrou o dedo do meio. O último mês da minha vida tem sido um pesadelo por causa da morte dela. Meu marido mal falou comigo, e recebi mensagens de quase todos os nossos amigos e familiares me chamando de monstro. Tudo por causa de alguém que viu meu post original no Reddit e compartilhou com todos que pôde, inclusive pessoas do meu trabalho. Muitos dos comentários aqui foram amigáveis em comparação com as coisas que as pessoas que eu achava que eram minhas amigas disseram. Eu estava fora da cidade a trabalho por vários dias. Na sexta-feira, voltei para uma casa parcialmente vazia, com o carro dele desaparecido, e uma carta com um tom mesquinho dizendo que iríamos nos divorciar. Não que ele quisesse o divórcio, mas que isso iria acontecer, ele já havia dado entrada nos papéis. Ele disse que meu post foi uma das coisas mais dolorosas que ele já leu e que meu ciúme da amizade deles era insano. Ele escreveu: eu vi essa mulher morrer. Ela estava ao meu lado quando aconteceu. Tenho pesadelos com isso. Ele disse que eu ficaria com a casa, porque não quero acordar todas as manhãs com um lembrete dos anos de mentiras que foram o nosso casamento. Ele deixou uma lista do que está levando, dizendo que eu posso ficar com o resto. Sua última frase foi: se fosse eu no lugar dela, ela teria estado ao seu lado instantaneamente. Lembre-se disso. Descobri que ele está morando com o marido dela, pois aquele homem me mandou uma longa mensagem me pedindo para ficar longe da casa dele e que se arrependia de ter permitido que eu entrasse em sua vida. Minha própria irmã disse que se descobrisse que eu estava namorando alguém, ela iria contar tudo para ele sobre o quão ruim de coração negro eu sou. Então é isso. Meu marido está se divorciando de mim por causa da morte de sua primeira esposa. Ela é mais importante para ele e, pelo que parece, para nossos amigos, do que manter nosso casamento. Ela está arruinando minha vida, mesmo depois de morta. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou.
Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa tarde, pessoal.